E olha como o tempo passa rápido, já chegamos à nossa 10ª edição, né, um número redondinho aí, o que implica dizer que aos poucos, né, de repente aí já está gravando a 100ª, né? E tudo isso feito com muito carinho, né, planejado, articulando, né, com os convidados que a gente traz e que está sendo sempre aquela novidade, né, a expectativa, quem vai ser essa pessoa que vai vir para contribuir, né? Como a gente já tem as matérias, então esse convidado ele vem para está somando com o material que já é divulgado no site Ubuntu Notícias durante a semana, né? Aproveitando aqui para deixar, primeiro, hoje eu quero agradecer nessa 10ª edição a todos os patrocinadores, colaboradores, pessoas que até aqui estão com a gente, dando uma contribuição para que essas edições elas estejam saindo. Quero agradecer também a minha equipe. E aí teve alguns comentários específicos, como o de Lucas Severo, que é professor lá em Iguatu, falando sobre o cenário, né? Na verdade, o cenário ele foi idealizado já pensando em alguns elementos que se identificam, né, com as coisas que eu gosto, né, com a minha pessoa. A questão dos gatos, quem me conhece sabe que é uma causa que eu abraço, né? A questão do cafezinho, que é uma coisa muito ligada até para abrir a questão da conversa. E por falar em café, o pessoal da Conceito Livraria Café comentou da questão de ser agradável o momento da conversa e o café. Na verdade, é uma soma de um momento para criar esse clima mesmo de você estar em meio a um bate-papo descontraído, interessante com uma pessoa, né? Então, um abraço para Edinha e Helenilda, as princesinhas Maria, Pérola e as meninas que também trabalham lá na livraria, Júlia e Joana. Lá em Tarrafas eu quero deixar um agradecimento especial a uma pessoa que inclusive está divulgando as nossas edições, o escritor Germar Martins. Germar, querido, um abraço, obrigada por difundir o nosso trabalho, você é uma pessoa muito legal, né, um batalhador, gratidão. Aproveito também para agradecer a escritora da Academia de Letras, da secção Araripe, a Lisiane Alves, lá de Araripe, que também vem acompanhando os nossos vídeos. Um abraço e grata a todos pelo carinho. E no giro da semana saiu uma matéria muito interessante com uma escritora novolindense, né, a Laudeci Ferreira. Nessa matéria foi colocada biografia, obras e sinopses. Ela que é filha de Dona Corina e seu Zé Ju, aqui de Nova Olinda. Então, quem não conhece o trabalho dessa escritora, que tem uma infinidade de outras funções dentro da área da educação e que inclusive já difundiu seu trabalho em outros países, aproveita para dar uma olhada nessa matéria. Numa outra matéria, por que amar os animais? É uma pergunta. Na verdade, é uma mensagem de Madre Teresa de Calcutá, falando sobre a importância do respeito à vida dos animais, né? Aqui em Nova Olinda a gente tem o projeto Lilica, que já vem atuando, inclusive recebendo visitas, incentivando a questão da adoção de animais de rua, cuidando de animais que sofrem algum tipo de violência aqui em nosso município. Isso é muito importante, né? Principalmente para incentivar a questão da adoção e a questão do respeito à vida. Para quem não teve a oportunidade de conferir, foi colocada uma matéria no Ubuntu Notícias sobre 10 fatos históricos que fazem aniversário agora em 2019. Geralmente em concursos ou em provas como o Enem, ele pega essas datas, né? São números redondinhos como 10, 20, 25, 70, 100 anos. Eu vou só citar alguns dos acontecimentos, como por exemplo, a chegada do homem à Lua em 1969, a questão da criação da internet, o festival, né, de Woodstock, que foi um exemplo aí de contracultura. Então, aproveita para conferir essas datas lá no site do Ubuntu Notícias, que de repente pode estar lá numa das questões do Enem. Num oferecimento de Frame Produções, Granja Aqui Frango, Restaurante Top Grill, Center Festas Buffet, Fotocópia Soluções Inteligentes, Espetinho da Nanda, Barbearia Heleno Barbershop, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar e Cavalheiros Barbershop Cariri. Chegamos à nossa 10ª edição aqui no Ubuntu Notícia e temos a honra de receber hoje a mestra em Arqueologia pela Universidade Federal do Piauí, a altaneirense Heloísa Bittor. Heloísa, seja bem-vinda aos nossos estúdios, grata por você ter aceitado o nosso convite.
Gratidão também pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Ela que participa do Instituto de Arqueologia do Cariri, doutora Rosiane Lima Verde, onde hoje a gente traz aqui também, a título de curiosidade, para quem não conhece ainda, né, mesmo sendo uma instituição aqui do nosso município, mas também para mostrar a importância do Instituto enquanto preservação da memória do nosso povo, a questão da pesquisa, que também é muito importante. E aí eu já começo perguntando, Heloísa, qual é hoje a tua função dentro do Instituto? Boa tarde a todos. Na realidade, eu estou hoje no Instituto como um dos membros, né, de gestão dessa instituição. Na realidade, a gestão do Instituto ela é organizada com a presidência, né, na qual conta com um arqueólogo e outros membros gestores que fazem parte da Universidade Regional do Cariri e do Geoparque Araripe. Então, nós temos hoje 6 membros que fazem parte dessa gestão. Uma presidência de alguém com arqueologia, né, e os demais auxiliares, né, de profissionais de diversas áreas. E hoje nós contamos com 2 profissionais do Geoparque, 2 profissionais da Universidade Regional do Cariri, eu como arqueólogo e mais um outro arqueólogo, que é o Agnello Queiroz, que também faz parte do conselho científico da instituição. Bom, Rosiane Lima Verde foi uma pessoa muito querida e uma profissional que se dedicou muito a essa área, né? O teu trabalho, na verdade, viria como uma sequência desse trabalho que ela começou? Como é que você vê hoje a tua atuação dentro do Instituto? É uma missão realmente, né, um convite na realidade, né, um convite que a gente recebe diante desse trabalho belíssimo realizado pela doutora Rosiane, né, como uma grande pesquisadora, pioneira na região, né, de seu esposo também, Allenberg, pesquisador também, hoje doutor também, né? E na realidade a gente complementa essas primeiras hipóteses, esses primeiros questionamentos que ela faz, né, sobre a ocupação do homem na região, e a gente busca então fomentar respostas, né, a essas hipóteses iniciais. E na realidade não deixa de ser uma continuidade, né, na forma, vamos dizer assim, particular de cada pesquisador, né, dentro das especificidades de cada um, mas na realidade acontece de forma muito natural e trazendo essas respostas mais primordiais, né, sobre a ocupação, sobre os grupos, e é um convite que eu me sinto honrada e muito feliz em estar dando continuidade, né, é um presente na realidade, né, vamos dizer assim. A doutora Rosiane tem 25 anos, né, vamos dizer assim, de pesquisa arqueológica na região, e tudo que nós sabemos hoje, que nós temos de afirmação sobre a ocupação desse espaço, veio desse pioneirismo, desse trabalho muito sério que ela realizou na região. Bom, agora uma pergunta bem pessoal, né? Pensar assim, você enquanto mulher, dentro da área da arqueologia, aqui no interior do Ceará, né? O que te gerou assim, o que te motivou, de onde veio essa paixão por essa área? Essa paixão veio da infância, que eu acredito que também vem muito a paixão dos arqueólogos, em sua maioria, vem da infância também, né? Então, em Altaneira, eu fui filha única por muitos anos, e neta única também, então criada assim no quintal de casa, né? Mexendo nos quintais, mexendo nas pedras da casa da minha avó. Então isso foi foi muito importante, porque na infância, de certa forma, eu já brincava de exploradora, né, de pesquisadora, de descobridora, desbravadora, né, do espaço do quintal da minha avó. E tive a oportunidade de conhecer a Fundação Casa Grande, primeiramente como estudante, né, de vir conhecer a casa, visitar a casa com os professores, né, através das excursões escolares, mas ainda não tinha um direcionamento, né, de como seguir nessa profissão. E aí, em 2007, né, já graduada, já iniciando um trabalho de especialização, eu era professora da rede pública de ensino de Altaneira, né, da rede estadual e municipal, e tive a oportunidade de um material arqueológico encontrado no meu município, né, em Altaneira,
chegar até minhas mãos, né? Pelo fato de ser conhecida na cidade, os pais de umas alunas minhas encontraram esse material e aí esse material chegou até a minha residência. Então, já um pouco admiradora, né, da profissão de arqueologia e sabendo da importância desse material e do seu direcionamento, então a gente teve a iniciativa de, não, esse material ele tem que ser estudado, ele tem que chegar até a Fundação Casa Grande. E foi assim que eu conheci a doutora Rosiane, e que na realidade eu costumo sempre dizer que sou fruto, né, da reverberação desse trabalho, né, de memória da Fundação Casa Grande, que vai além da cidade de Nova Olinda, né, que realmente reverbera essa característica da instituição de nos fazer gestores desse patrimônio, de nos fazer responsáveis também pela salvaguarda desse material. E foi assim que aconteceu, né? Fomos estreitando os laços com a doutora Rosiane, na época estava montando uma equipe, eu já vinha de uma graduação de Biologia e de Química, e muito apaixonada pela arqueologia, né? Então eu costumo dizer que foi um cavalo selado que passou na minha frente e que eu, então, saltei, pulei. E aí estou de lá desde 2007 até agora. É interessante essa sua pergunta sobre como eu me sinto como mulher numa profissão como essa, né? Tirando o estereótipo que a gente sempre faz do arqueólogo, né? Do Indiana Jones, né? Que é aquele que está sempre em busca, né? do novo e cheio de aventuras, né? A gente como arqueólogo também vive algumas aventuras no campo, né? Mas é uma profissão assim que exige muito trabalho, né? Muito esforço físico no campo, né? E muito esforço também mental para a gente entender, né? Como é que essas culturas elas se comportavam, né? De que forma elas se organizavam, né? E isso a gente faz assim com fragmentos, né? Daquele momento, né? Em sua grande maioria, não é fácil a gente juntar todos esses fragmentos e obter, né, conseguir vislumbrar algo maior. Mas como mulher, é uma satisfação muito grande, porque eu lembro que, na realidade, é um tipo de profissão que é mais esperado que os homens exerçam exatamente pela dificuldade que é, né? Subir em pedras, fazer trilhas, né? Andar no sol quente, para cima e para baixo. Mas nós mulheres também temos essa garra e essa competência de exercer a profissão como os homens, né? Lembro que na região, né, Rosiane é pioneira nesse sentido, pela força e coragem também, né? De ser a primeira e ser única por tanto tempo. E eu lembro que em 2008, quando nós fizemos o resgate do primeiro resgate arqueológico no Cariri, que foi no sítio São Bento, no município de Crato, nós tínhamos uma equipe de 10 pessoas e nós éramos as duas únicas mulheres na equipe. Mas de forma muito tranquila, né? E no caso dela ocupava, né, a chefia, né, a coordenação, assim. E foi muito bacana para mim compreender, assim, a forma como ela se portava, como ela se posicionava, como ela agia. Foi muito interessante, muito bacana essa experiência, porque eu acredito que hoje carrego também um pouco dessa experiência dela comigo também. Trabalho também com homens, trabalho com mulheres também, incentivo outras meninas da instituição também a seguir a profissão. E eu acho que é isso, nós mulheres estamos aí ocupando cada vez mais os espaços, né? E de forma também profissional, né? À altura também. É isso, me sinto lisonjeada, me sinto grata por exercer essa profissão. No oferecimento de Clique Informática, Moringa Produções, Eventos e Entretenimentos, Case Comigo, Case Bem, Doutora Ayala Índias, Dr. Marcos Renato Índias, Concentro Livraria Café, Vaqueiro Bom de Farra, John Multimarcas, Dallas Cariri e Adélia Calçados. Em relação à parte de
ter acesso a esse material na pesquisa? Vocês vão a campo ou dependem de doações? Vou colocar alguns exemplos. Eu lembro bem que quando eu era criança, a primeira vez que meu pai ele ia explorar alguma terra, ele encontrava muito cachimbo, encontrava muito material cerâmica de barro. Isso eu bem criança mesmo, e hoje eu me pergunto, eu não sei que destino era dado a esse material, mas com certeza não ia parar numa instituição, né? Até pela a falta de conhecimento que ele tinha sobre aquele material, e era só uma coisa curiosa. A gente começou a fazer uma escavação e encontrou uma cerâmica lá, pronto, ficava nisso. Aí vocês recebem essas doações quando acontece uma situação assim, ou vão a campo fazer a pesquisa? Como que se dá o trabalho? Acontece nas duas situações, né? O trabalho desenvolvido pela Fundação ao longo dos anos, né, de contato com as comunidades, de contato com as pessoas, foi inicialmente o que permitiu que as doações acontecessem, né? Em 2014, quando um ano anterior à criação do Instituto, do catálogo que nós tínhamos, praticamente 60% do acervo que nós tínhamos na instituição era proveniente de doação, né? E proveniente exatamente dessas situações, né, de achados fortuitos, né? As pessoas ficavam um alicerce e acabavam encontrando um material, ou às vezes, né, se explorava uma determinada área e aí se deparava com aquele material aflorando em superfície. E foi o mote inicial do trabalho de Rosiane de Allenberg, que foi realmente reunir esse acervo que, né, as pessoas tinham em casa e que muitas vezes não sabiam do que se tratava. Hoje, com o trabalho do Instituto, né, e com o trabalho que as empresas de arqueologia exercem na região, esse quadro tem mudado. Hoje a gente já tem 80% do material que a gente tem hoje, né, em guarda na Fundação Casa Grande é proveniente de trabalhos de projeto de pesquisa, né? Então, muito também da arqueologia de contrato, que a gente chama de arqueologia de contrato, que é quando se tem um empreendimento na região, e aqui a região está se desenvolvendo muito, estão surgindo muitos empreendimentos, né? E se sabe que aquelas áreas ali são áreas de grande potencial informativo, de grande potencial, né, de pesquisa arqueológica, né? O Cariri inteiro, né? Eu acho que não cabe nem tempo a gente falar tanto, né, do nosso espaço em si, mas a nossa região, ela é uma região que foi imensamente, assim, de forma densa ocupada, né, pelas suas riquezas geológicas, pelas suas riquezas ambientais, né, pela grande quantidade de água. E então é um local de ocupação e potencial. E aí essas empresas vêm, né, se inicia um trabalho de exploração daquela área ou para construção, né, e aí há necessidade de um licenciamento ambiental, há necessidade de um acompanhamento arqueológico daquela área do empreendimento. E é aí que entra, né, a equipe da arqueologia. Segundo a lei, é preciso ter uma equipe acompanhando, e aí então a gente acompanha aquele empreendimento desde a fase, né, de inicial, né, de implantação do projeto até a fase de execução, e a equipe de arqueólogo vai fazendo o resgate, né, se é constatado que aquele material está ali na superfície, que ali aquele empreendimento ele está de certa forma invadindo uma área de um antigo sítio arqueológico, né, de um sítio histórico, por exemplo, então se paralisa as obras, se faz o estudo, a pesquisa, né, e aí então só depois de retirar daquele material é que a empresa retoma o seu empreendimento. E esse material ele vem para a instituição, né? Ele vai para algum lugar, ele vai para a instituição que já tem autorização, né, para ter guarda, que segue as normativas do IFAM para poder ter esse material de forma, né, salvaguardar esse material. E aí a Fundação Casa Grande é uma dessas instituições, né, que existem espalhadas pelo Brasil, que recebe esse material. Hoje nós temos essa condição porque nós temos, né, além do museu, nós temos o laboratório de arqueologia e nós temos também a reserva técnica, né, aparelhada para conservar e guardar esse material para as pesquisas, né, futuras, atuais e futuras. E é assim que acontece.
seria a especialização que acontece aqui em Nova Olinda, sobre arqueologia social inclusiva. Já seria uma formação para despertar nas pessoas a possibilidade de se ter novos profissionais atuando nessa área? Sim, inicialmente esse era o sonho da doutora Rosiane, né? Aconteceu, a gente já teve aí uma primeira turma já formada, né? E um dos objetivos dessa especialização era exatamente que se profissionalizasse, né, pessoas na região, desse condições para que essas pessoas se tornassem gestoras desse acervo, né? O Cariri é enorme, né? E constantemente a gente está tendo notícias de sítios depredados, de sítios destruídos, né, de outros sítios descobertos. E aí, então, era uma necessidade, né, desde muito tempo, que houvessem profissionais. Então, abrir esse curso na região foi um avanço no sentido de formar pessoas, né, profissionais que pudessem dar um direcionamento para esse acervo, pudesse gerar pesquisa, pudesse, né, dar condições de salvaguarda e de conservação desse acervo, e também trazendo o mote da própria tese da Rosiane, né, dessa arqueologia produzida não apenas pelo profissional de arqueologia, mas também em conjunto com a comunidade, né, a comunidade tomando a frente da salvaguarda da memória, né, da sua memória. Então, o curso ele foi pensado nessa perspectiva, né, tendo como mote a tese dela e toda essa experiência de trabalhar o acervo da região junto à comunidade, como tem sido feito e realizado pela Fundação Casa Grande ao longo desses anos. Além desse trabalho de identificar, de ir a campo, de receber essas doações, que outros trabalhos vocês têm feito através do Instituto para divulgar a memória e a história do povo do Cariri? Nós estamos com projetos na região, junto com a Pró-Reitoria de Extensão da URCA, né, com esses bolsistas que vêm da universidade, e outros profissionais também, né, outros alunos também. A gente tem uma parceria com a Universidade Federal do Piauí, com a Universidade de Coimbra, a Universidade Regional do Cariri, a URCA, e a gente recebe, né, bolsistas e recebe também estagiários dessas universidades, né. Nós já temos também experiência com universitários da Universidade Federal do Piauí que estão vindo contribuir também, né, com as pesquisas na região. E aí esse acervo que a gente tem hoje em reserva, ele é colocado, né, ele é disponibilizado para esses bolsistas e para esses estagiários pesquisarem, né, dentro das especificidades daquilo que a gente pretende descobrir na região. E a gente precisa exatamente dar resposta a essas primeiras hipóteses, né, que a gente tem, a esses questionamentos que a gente faz. Então, a gente tem esse projeto de receber, né, esses pesquisadores, e temos também um trabalho de divulgação junto à PROEX, que está para se iniciar agora esse ano, que é um projeto chamado Arqueologia na Escola, em que a Fundação Casa Grande vai até as escolas, né, públicas e privadas, inicialmente o projeto daqui da cidade de Nova Olinda, e a gente tem um momento de apresentação da memória, né, regional, da história da Fundação Casa Grande, da história dos pesquisadores na região do Cariri, e também da história do Instituto. E, posteriormente, esses alunos depois são convidados a vir conhecer a instituição, os laboratórios de produção, né, o laboratório de arqueologia, a nossa reserva técnica. E lá nós vamos ofertar oficinas, né, voltadas para a arqueologia. São oficinas de produção de arte rupestre, de produção de cerâmica, né, trazendo as técnicas de produção de cerâmica, de produção dos artefatos líticos, para aproximar cada vez mais a comunidade, né, da sua memória. E é assim que a gente tem trabalhado ultimamente à frente do Instituto. Nós temos também, Lucélia, outros projetos
que na realidade compõem um pouco do trabalho que a Rosiane já realizava na região, que era o trabalho de cadastro de sítios arqueológicos. Então a Rosiane iniciou na década de 80 esse levantamento dos sítios arqueológicos, tanto de arte rupestre como de cerâmica, como de oficinas líticas. Em 2006 ela deu continuidade com o mestrado, em 2015 com o seu doutorado, e nós retomamos esse trabalho dela, né? Tanto que em 2006, né, havia um levantamento de apenas 6 municípios, né, que se sabia de sítios de arte rupestre. Hoje, esse número atualizado, ele já vai para mais de 100 sítios, né, junto com os sítios cadastrados pelo IPHAN e com os sítios que nós cadastramos aqui junto ao Instituto. Então, nós estamos nos encaminhando, né, para entender mais as características desses sítios, as suas formas de implantação, né, e a partir daí a gente chegar a um modelo preditivo para que a gente possa entender quais eram as características desses grupos que habitaram a região, né, como eles se portavam, que locais eles escolhiam, né, para habitar, para fazer arte rupestre, para acampar, né, para produzir seus artefatos. Então a gente está se encaminhando para obter respostas em relação a isso. Então a gente tem essas três linhas de pesquisa, né, dar continuidade ao cadastramento de sítios para se chegar a um modelo preditivo, né, de entendimento de como se deu essa ocupação no Cariri. A gente tem as pesquisas individuais com os bolsistas e com os estagiários, e a gente tem também as nossas pesquisas individuais de arqueologia de contrato, que são realizadas na região, né, de pesquisadores que a gente recebe material, e de outras pesquisas também que a gente realiza, né, fora um pouco a instituição. Bom, eu acho que para quem vai estar nos assistindo vai ficar curioso, vai querer visitar a instituição, que ainda não visitou, né? Para as escolas há um ganho agora, né, com essa proposta das oficinas, e estreitar essa relação também com a comunidade é muito produtivo, principalmente para os professores que vão ter um aporte maior para suas aulas, né, para dinamizar e trazer um conhecimento sobre a nossa própria realidade. Então, assim, eu agradeço a tua participação, é uma contribuição muito rica numa área que eu acredito que as pessoas não estavam esperando, mas a gente sempre tenta trazer pessoas exatamente para vir contribuir, né? E essa expectativa é natural e vai ser, eu acredito que a curiosidade agora vai ficar mais aguçada no sentido de querer saber mais. Então, muito obrigada por sua participação, por ter vindo até o nosso estúdio. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar divulgando um pouco mais, né, do nosso trabalho, e deixar o convite, né, também para que vá lá visitar a instituição, conhecer esses novos espaços, né, do Instituto de Arqueologia do Cariri, e entender um pouco mais sobre a nossa memória, né? A gente constrói a nossa identidade também através do conhecimento, né, da memória, né, dos nossos ancestrais. Isso é muito gratificante e é muito importante também. Gratidão também pelo convite. No oferecimento de JF Construções, Universate e Medlin Calçados. E no Ubuntu News, uma matéria que fala sobre a possibilidade do governo Bolsonaro, né, através de Guedes, né, cortar o Censo Demográfico 2020. O Censo Demográfico ele acontece desde 1872. Primeiro, ele era feito a cada 2 anos e, por fim, agora foi resolvido que seria a cada 10 anos. Ou seja, o último foi em 2010, nós teríamos um censo no próximo ano. Por que cortar o censo demográfico, sendo que através dessas estatísticas e desses dados, que tanto o governo a nível federal como estadual e municipal, ele vai conseguir definir as políticas públicas? Por exemplo, como saber como é que está a questão da evasão escolar? Onde, por exemplo, existe uma taxa de desemprego maior entre mulheres, onde que está precária a questão da saúde. Então, todos esses indicadores, eles só são visualizados através dessa pesquisa, que é uma espécie de retrato da situação do Brasil.
Aproveito aqui para agradecer a todos e comemorar, né, nossa 10ª edição. Dizer que vocês podem estar acompanhando pela nossa página Ubuntu Notícias no Facebook e lá no Instagram, @Ubuntu Notícias, né? A gente já começou com alguns sorteios, né, de um HQ e vamos estar realizando outras atividades para estar interagindo com vocês. Também você pode estar seguindo lá no nosso canal Ubuntu Notícias através do YouTube. Não deixe de acompanhar as nossas edições. Fico aguardando os seus comentários também, o retorno, né, dizendo que está gostando das entrevistas e também sugestões. Até a próxima!